Vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico. Levítico, capítulo de número 1. Levítico, capítulo de número 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Até aqui. Se precisarmos, nós leremos mais os versos desse capítulo. O povo de Israel viveu muito tempo no Egito, cerca de 400 anos. São as promessas de Deus que estavam se cumprindo. Capítulo 12 de Gênesis, e essa história do povo de Deus, que Deus chama para si, para espalhar o seu nome, para refletir a sua glória entre as nações, começa exatamente com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação, daria uma terra, e o nome de Deus seria conhecido entre as nações através daquilo que Deus tinha falado para Abraão e através desse povo. Êxodo nos fala da história de quando este povo, tendo se tornado uma grande nação, mas no final de Gênesis vemos que essa descendência de Abraão, Jacó e seus filhos, vão então para o Egito para escapar de uma grande fome. E lá no Egito, depois de muitos anos, tendo se tornado um povo numeroso, sendo uma ameaça para a grande superpotência mundial, que era o Egito, um imperador ou um faraó, não conhecendo a história dos hebreus, especialmente o período em que José tinha sido a figura mais importante num grande salvamento daqueles povos naquele tempo, esquecendo-se dessa história, ou não sabendo dessa história, começou a escravizar o povo de Israel no Egito, o povo de Deus. Ali, com toda certeza, foram 400 anos, eles aprenderam costumes diferentes daqueles que o próprio Deus queria que eles soubessem e vivessem de acordo com eles. Eles não tinham, na verdade, instrução, a não ser aquela que os seus pais lhes davam, de memórias, de certos conceitos que ficaram no passado. Com certeza, o povo de Israel aprendeu e apreendeu muitos desses costumes, muito da religiosidade, da ética, da religião do povo do Egito. Muitas práticas eles assimilaram, e há particularmente um conceito religioso que estava presente na religiosidade, no tipo de relação que o povo egípcio tinha com os seus deuses na sua religião, que eu não sei se está projetado aí, acho que sim. Há um quadro muito antigo, quando eu estive lá no Egito, há uns 8 ou 10 anos atrás, numa viagem que eu fiz. Depois a gente fala sobre o Canadá, mas vamos começar pelo Egito, né? Quando eu fiz essa viagem, uma das
dos lugares onde eu fui foi num lugar onde se vendia alguns pergaminhos, alguns objetos, alguns quadros pintados em papiro, na verdade. E eu tive pela primeira vez a explicação do nosso guia, que era um egípcio, falando da religião dos tempos dos faraós. E um conceito muito conhecido, o conceito de salvação, que está registrado nesse quadrinho aí, nessa pintura do tempo dos faraós, chamada de o Tribunal de Osíris. No Tribunal de Osíris, as pessoas se ajoelhavam em sinal de respeito diante de 14 figuras, ou chamados juízes, estão lá nessa parte superior. Depois você vê aí no canto esquerdo, a pessoa sendo levada para a balança, isso obviamente após a sua morte, depois de ter vivido sobre a face da terra, praticado as suas obras e vivido de acordo com os seus próprios corações, então ele era levado por esse ser, era levado à balança para pesar então o seu coração. E de um lado da balança, ele ia passando por aquele corredor até chegar a Osíris, que é aquela figura do deus egípcio que estava lá na frente. Havia então essa balança. De um lado da balança, do prato da balança, estava o coração, que era retirado daquele homem. Do outro lado do prato, no outro prato, estava uma pena. E se o coração daquele homem fosse mais pesado em suas obras, suas atitudes, suas palavras e até nas suas intenções, mais do que aquela pena que estava no outro prato da balança, ele estaria perdido. Ele estaria condenado a vagar pelo mundo, jogado ao mar ou jogado ao fogo, dependendo da concepção que se tinha. As duas coisas uma delas poderiam ser feitas. Mas se ele tivesse um coração tão leve, ou mais leve ainda do que uma pena que estava do outro lado da balança, então ele iria para os braços de Osíris, e depois dos braços de Osíris iria participar com os outros das bem-aventuranças, do tipo de céu, entre aspas, de gozação eterna. Os egípcios criam em vida após a morte, como é muito claro pelas inscrições, por todas as coisas que se diz da religião do pensamento egípcio. Certamente conceitos como esses e muitos outros que estão em torno dessa religiosidade egípcia foi aprendida. As crianças egípcias, ao conversarem com as crianças do povo judeu, do povo hebreu que estava lá, ouviram essas histórias. A participação deles na vida, mesmo antes de serem escravos no Egito. Imagine 400 anos, não tinha Bíblia na mão. Somente os pais mais piedosos certamente passavam para os seus filhos isso de forma oral, contando histórias de Gênesis capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 12. Não havia nada, foi Moisés depois que registrou todas essas palavras, mas durante esses 400 anos eles não tinham registro, a não ser talvez pedaços dessas histórias. Agora, imagine só, nós hoje, que com Bíblias nas nossas mãos, de todos os jeitos, de todas as cores, para todos os tamanhos, para todas as idades, nós negligenciamos, às vezes passamos dias, semanas, meses sem ler a Escritura. Imagine um povo que não tinha nada disso em mãos, e ouvindo essas histórias. Você pode
compreender a situação espiritual, a situação, quais os conceitos que esse povo hebreu, o povo da aliança, tinha acerca de Deus. Estavam todos desvirtuados, muito provavelmente. Não é difícil a gente imaginar, ou você pensa que nesses 400 anos as pessoas todos os dias, todas as famílias levantavam no café da manhã e faziam as suas orações, lembravam-se de Yahvé, de Adonai, de Elohim, de Deus, e cultuavam o Deus verdadeiro, cantavam os hinos, cantavam as canções, lembravam-se dessas histórias? Claro que não. Esse era o tipo de conceito, ou seja, em resumo, conceito de que a gozação eterna, a vida eterna, se ganha através do esforço humano. Se você tem um coração sem obras, mas sem nenhum peso de pecado, então você tem o direito de gozar eternamente com os deuses e com as outras pessoas. Esse era o conceito. Qual é a base disso tudo? Salvação por meio de obras, nada mais do que isso. Eu tenho dito que só existe, na verdade, 2 tipos de religiões no mundo. 2 tipos. Uma que diz que a salvação é uma dádiva de Deus, é pela graça, ou todas as outras, este é o cristianismo bíblico, ou todas as outras, não importa o nome que se dê a elas, que diz que salvação é de alguma maneira, através da performance humana, do desempenho humano, é por alguma coisa que você faz. Essa é a grande luta do verdadeiro cristianismo em todas as épocas. Até a própria igreja cristã, isso que nós chamamos de igreja cristã no mundo, em todos os lugares, tem exatamente esse problema, essa dificuldade. Foi por isso que surgiu no século XVI a reforma protestante. É por isso que uma parte da cristandade acreditava que, de alguma maneira, as nossas obras podem, mesmo que um pouquinho, devem contribuir para que o homem chegue até Deus e ganhe a sua salvação, enquanto que os reformadores afirmavam, lutavam com todas as forças que somente pela graça de Deus, nenhum esforço humano. Passaram-se 300, 400 anos e essa é a luta que nós continuamos tendo, a igreja reformada tentando se reformar para que a própria igreja, no seio da própria igreja, não cresça essa ideia de que o desempenho humano, as minhas obras, a minha performance, as minhas lutas não sejam a base para que você seja salvo. Esse é o grande problema. O que tudo isso tem a ver? O livro de Levítico entra exatamente aí. Levítico é a terceira parte do Pentateuco, está bem no centro, bem no coração do Pentateuco, ou seja, desses 5 primeiros livros de Moisés. Está bem marcado nesses primeiros livros da Bíblia. Esse nome Levítico vem, na verdade, da antiga Vulgata ou da versão latina, e que tem como interesse principal, diríamos, as coisas referentes aos levitas. O título hebraico, como normalmente se dá em todos esses livros do Antigo Testamento, tem o primeiro nome, é o título que os judeus davam, até o dia de hoje na Bíblia hebraica. O que é o livro que nós chamamos de Levítico? Para os judeus é Chamou, primeira palavra, ou Vaikra em língua hebraica. Qual é o terceiro livro? O Vaikra, é o livro de Levítico. E exatamente isso como está aqui, e ele chamou, ou seja, o Senhor chamou a Moisés. Cerca de 10 semanas depois de terem sido libertados do Egito, esse povo que se tornou escravo,
lá depois do capítulo 15 para o capítulo 16 de Êxodo, os hebreus chegaram então ao Monte Sinai. Está lá no capítulo 19 de Êxodo, versículo de número 1. Lá Deus declarou a sua lei e orientou a Moisés para que construísse o tabernáculo. Capítulo 20 do livro de Êxodo, os irmãos estiveram estudando aqui o livro de Êxodo. Lá no capítulo 20, onde está os 10 mandamentos, então Deus disse as 10 palavras da aliança. E logo depois ele revela como então as pessoas deveriam se relacionar com Deus. Deus traz a planta e todas as coisas relacionadas ao tabernáculo. Moisés então ergueu o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano da libertação de Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 40, verso de número 17, de modo que aquilo que lemos entre Êxodo 16 até 40, até o último capítulo, onde nós entramos em Levítico, abrange cerca de 9 meses. Se você contar aí, ler essas duas passagens, Êxodo capítulo 19, verso 1, até Êxodo capítulo 40, verso 17, são 9 meses. É interessante porque do capítulo 1, capítulo 2 com Moisés, o nascimento de Moisés, até o capítulo 19, nós temos mais ou menos uma narrativa de uns 80 anos, mas do capítulo 19 verso 1 até o capítulo 40 verso 17, são 9 meses apenas, todas aquelas narrativas da revelação acerca do tabernáculo, da construção do tabernáculo. E ainda mais curioso é que se você ler todo o livro de Levítico numa sentada só, entrar no livro de Números, no capítulo 1, verso 1, você vai perceber que as datas do final do livro do Êxodo até o começo do livro de Números tem um tempo de apenas um mês. Um mês apenas. Ou seja, todo esse período que é narrado das revelações de Deus a Moisés contidas nesse livro de Levítico, temos apenas 10 meses, nem um ano, simplesmente isso. Então desde capítulo 19 de Êxodo, verso 1, os israelitas estavam acampados à sombra do Monte Sinai, haviam passado pelo grande ato redentor de Javé, o livramento da escravidão do Egito, haviam visto e ouvido trovões e relâmpagos no Monte Santo. Deus havia dado os 10 mandamentos, declarado que Ele era o Deus deles e que eles eram o seu próprio povo. Agora a grande questão, e que nos coloca dentro do livro de Levítico, mas como seria mantido esse relacionamento com Deus? Como o povo que havia sido redimido, Deus com mão poderosa tirado do Egito, passado pelo Mar Vermelho, que segundo o apóstolo Paulo no capítulo 10 de 1 Coríntios, representa o batismo deles, passando pelas águas, libertado, salvo, tendo recebido já parte da lei de Deus, ou toda a lei, os 10 mandamentos, a respeito dos quais todo o Pentateuco, Levítico, Números, Deuteronômio, tratará a respeito, expandirá na verdade, comentará aqueles 10 mandamentos, que é o estilo de vida que eles deveriam viver. Mas ainda faltava algo. Se eles pecassem, como de fato pecariam, e muito, assim como nós, como seria restabelecida a relação com Deus? Como eles poderiam usufruir dessa relação de aliança estabelecida com o pai Abraão no passado, e depois ratificada com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés e com todos estes patriarcas? Como aqueles crentes israelitas usufruiriam desta relação com Deus?
É aqui que nós temos então o livro de Levítico. Ele foi escrito, o livro de Levítico, exatamente para orientar o povo acerca de como eles poderiam experimentar as bênçãos de Deus, do perdão dos seus pecados, como eles poderiam viver neste mundo sendo pecadores e ao mesmo tempo experimentarem do perdão cotidianamente e experimentarem também dos meios através dos quais as suas vidas seriam enriquecidas, os seus corações seriam perdoados e assim caminhariam sobre a face da terra em comunhão com Deus. Como essas bênçãos armazenadas nos céus para eles poderiam descer às suas vidas e orientar as suas caminhadas neste mundo. Todos os detalhes daquilo que já foi feito no livro de Êxodo, na construção do tabernáculo, agora são dadas, são orientadas no livro de Levítico, os detalhes da adoração, de como eles deveriam se aproximar de Deus. O livro de Levítico não tem uma estrutura muito complicada. São 27 capítulos, como você já deve saber. O primeiro bloco, do capítulo 1 até o capítulo 7, trata das ofertas de sacrifícios que o crente poderá oferecer a Deus. É interessante que elas não são obrigatórias. Capítulo 1 até o capítulo 7, você tem lá, já no versículo 2, a ideia de que quando alguém quiser apresentar alguma oferta a Deus, ele deve trazer de tal e tal forma. Não são essas ofertas, ou essas oferendas, ou esses sacrifícios desses 7 primeiros capítulos, algo que eles deveriam obrigatoriamente fazer. Eles eram estipulações ou orientações acerca de como um crente, querendo se aproximar mais de Deus, querendo estar mais próximo, mais comprometido com Deus, ele poderia então fazer aqueles tipos de sacrifícios, diferentemente do que acontece lá no capítulo 16, por exemplo, que é o grande dia da expiação, o Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação dos pecados, em que todas as pessoas tinham que observar, porque senão elas estariam, uma vez no ano, deveriam ter ligadas a esse grande sacrifício. E depois também mais à frente, na última parte, a partir do capítulo 18, que são certos códigos, certas orientações acerca da vida prática, de comportamentos que eles deveriam ter estando em Canaã. E lá pelo capítulo 23, 24, as festas, como as festas do tabernáculo, a festa da Páscoa e outras festas do calendário religioso judaico deveriam ser praticadas, elas eram para serem observadas e eram obrigatórias, eles deveriam ter. Mas o nosso texto começa exatamente dentro dessas primeiras observações de sacrifícios, de práticas, de sacrifícios, de maneiras de se aproximar de Deus. A primeira parte, nós temos aí o capítulo 1, obviamente, que é o começo de tudo, e a gente pode observar nesse capítulo duas partes principais. A primeira, uma breve introdução. Você tem aí no verso 1, chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho, ou de gado miúdo. Essa é a primeira parte, verso 1 e verso 2, e depois a segunda parte, do verso 3 até o verso 17, onde nós temos ali o texto sendo dividido de 3 a 17 em 3 outras partes menores, especificando do verso 3 ao verso 9 a oferta de holocausto de gado, depois do verso 10 até o verso 13 a oferta de holocausto de carneiro e de cabritos,
E depois do verso 14 ao verso 17 você tem oferta de holocausto de pássaros. A gente vai entender por que isso. Mas nessa primeira parte, do verso 1 e o verso 2, algumas coisas que nós vamos notar. Primeiro, a forma como ele começa. Chamou o Senhor a Moisés. Chamou o Senhor a Moisés. Na verdade, as nossas versões, não sei se a sua, tem no original uma letra que faltou normalmente nas nossas versões, que é "e chamou". Porque Levítico é continuação da história que vem sendo narrada desde o capítulo 19, o verso 1 de Êxodo. É como se ele dissesse: também eu estou continuando, não terminou. O tabernáculo foi inaugurado, tudo está pronto. Deus então começa a falar, e de lá ele chama, e chamou o Senhor a Moisés. Veja, e da tenda da congregação lhe disse. Então, o primeiro aspecto já desses primeiros versículos do livro de Levítico que nós precisamos observar e que eu quero destacar, isso faz um sentido muito grande, é muito importante para a mensagem de todo o livro de Levítico, é que agora, a primeira e única vez, ele já fez isso lá no capítulo 19 de Êxodo, fez algumas vezes no decorrer do livro do Êxodo, até chegar ao capítulo 40, mas pela primeira vez em Levítico, e na primeira palavra, e não fará mais, só mais na frente, há esse verbo, e chamou o Senhor a Moisés, e chamou Deus, o Senhor, Yahvé. O termo Senhor aqui, que é usado para Deus, faz todo sentido também. É outra palavra que nós precisamos, quando olharmos para a palavra senhores, em algumas versões você tem sempre todas elas em letras maiúsculas, significa que esse nome Senhor é um nome especial para Deus em todo o Antigo Testamento. É o nome através do qual Deus se revelou de uma maneira muito pessoal ao povo de Deus. Todas as vezes que você tem esse termo Senhor na língua original, Yahvé, ou alguns traduzem por Jeová, não é uma boa tradução, mas poderia ser, não há nenhum problema de se usar o termo Jeová também, mas Yahvé é melhor, translitera melhor a forma hebraica. Todas as vezes que o autor bíblico no Pentateuco, Moisés usa, ele está se referindo à aliança de Deus. Quando ele usa Elohim, ou a palavra genérica para Deus, ele tem outras características da revelação a serem dadas, mas quando usa o termo Senhor, há nessa palavra uma carga, há uma ideia de que o Deus que está falando, aquele que se dirige a quem está ouvindo, a quem vai ouvir essas palavras, é o Deus da aliança, é o grande eu sou. Yahvé significa exatamente isso, eu sou o que sou. Ele próprio revela o seu nome no capítulo 3 de Êxodo, quando se revela a Moisés perguntando com crise de vocação: eu não vou, eu tenho medo, eles não vão me ouvir, então eu vou em nome de quem, afinal de contas? Então Deus diz para Moisés: você vai em nome de eu sou, diga ao povo que eu sou o que sou, me enviou, te enviou. O que significa isso? Significa que o Deus autoexistente, totalmente independente, absoluto, que não tem princípio de existência, que não tem fim, o Deus que é o que é, porque não precisa de nada e de ninguém, é o Deus que está se comunicando agora.
Sempre que Senhor aparece nesse sentido, com essas letras grandes, é exatamente para dizer que é o Deus da aliança, o Deus que se aliançou, que entrou em relação de pacto. Não é simplesmente o Deus criador, o Deus que fez os mundos, todas as coisas, as estrelas, mas é o Senhor, o Deus da aliança, o Deus que tem um povo e que ama este povo e que tem uma relação especial com este povo e chamou para si este povo. E prometeu cuidar deste povo, manter este povo, revelar-se através deste povo, inclusive através deste povo trazer o grande eu sou, encarnar-se entre nós, viver como um de nós. Veja, da tenda da congregação, isso é muito significativo, porque agora essa é uma menção ao tabernáculo. E essa história de Deus habitar entre os homens, ela é muito rica nas escrituras sagradas, porque se você pega Gênesis desde os capítulos iniciais e percorre por toda a Bíblia, chegando ao Novo Testamento, há sempre uma teologia desta, como diríamos, dessa presença de Deus entre os homens. Lá no Jardim do Éden, antes do pecado, depois do pecado, ele vem ao encontro do homem. Noé prepara altares onde a presença de Deus se manifesta. Abraão faz altares. Depois vem o tabernáculo, a construção do tabernáculo. E ele anda pelo deserto com o povo, é a presença de Deus, isso representa a glória de Deus, chamada de Shekinah, a glória do Senhor. Mas muito mais do que isso, João capítulo 1, verso 18 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega usada é a palavra que na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, para tabernáculo. Como não temos esse verbo, mas vamos fazer um neologismo, tabernaculou entre nós. É de Jesus Cristo. Já nessas primeiras palavras deste manual acerca de como os homens devem se aproximar de Deus, é exatamente da tenda do encontro, como algumas versões dizem, da tenda da congregação, é a maneira como Deus se encontra, faz questão de, na relação de aliança, aproximar-se, e ao invés de trazer punição que os próprios pecados deles fazem por merecer, ele traz graça e misericórdia, ele aproxima-se com um amor eterno, porque ele não pode puni-los de acordo com os seus pecados. E é por isso que nós temos todo o livro de Levítico para dizer o seguinte: olha, vocês devem se aproximar de mim desta e desta maneira, nunca alguém deve aparecer na minha presença sem sangue. Todos esses sacrifícios representam para o povo. Você pode olhar nesse capítulo que quando o crente lá do Antigo Testamento se aproximava diante do tabernáculo para oferecer um sacrifício, ele aparecia com um sacrifício de animais, entregava ao sumo sacerdote, colocava em primeiro lugar a mão sobre a cabeça dele, confessava o seu, como que, não sabemos o que era feito, mas a ideia de que aquilo era o próprio, o representante, o substituto daquele homem ou mulher que está, ou da sua família inteira que estava ali. Como no dia da expiação, toda a nação de Israel, lá do capítulo 16, ou todo o povo de Deus, todos aqueles que eram crentes em Jesus Cristo, nos moldes do Antigo Testamento. Mas muito mais. Esses dois primeiros versos
Por 3 vezes dizem que este Deus que chamou a Moisés, este Senhor Yahvé, da tenda da congregação, lugar agora da sua habitação entre os homens, ao se manifestar, ele fala através dessa tenda, ou da tenda da congregação, ele fala, ele diz, ele se manifesta, ouve-se a sua voz. Este é o Deus das Escrituras, o Deus que se revela, o Deus que por causa da aliança estabelecida com o seu povo, se manifesta à vida das pessoas. Eu queria encerrar trazendo algumas aplicações dessa introdução do livro de Levítico. Em primeiro lugar, o livro de Levítico está aqui, como já asseverei, para instruir o povo de Deus sobre como podemos nos aproximar de Deus. Já no Antigo Testamento, e para nós agora, à luz do Novo Testamento, especialmente de cartas como a carta aos Hebreus, como a carta aos Romanos, a carta dos apóstolos de uma maneira geral, eles nos instruem acerca de como nós podemos, como pecadores que somos, nos aproximarmos de um Deus que é santo. Aliás, este é o tema do livro de Levíticos, um Deus santo, um povo santo. Deus é santo, e o seu povo então deve expressar essa santidade na vida. Ele é santo, nós somos pecadores. Veja, Deus é quem instrui sobre como nós devemos nos aproximar dele. Sempre foi assim, meus irmãos. Deus é quem instrui sobre como nós devemos nos aproximar dele. Não podemos nos aproximar dele do nosso jeito, é do jeito dele. Sabe por que essas coisas estão reveladas? Sabe por que Deus fala a Moisés? Deus instrui. E você, às vezes, ao ler o livro de Levítico, né, que nós consideramos extremamente enfadonho, quando ficaram sabendo que eu ia começar exposições no livro de Levítico, algumas pessoas, com toda certeza, um já me expressou: pastor, mas o que tem nesse livro? Eu leio, dá uma entediante, são tantos sacrifícios, todas estas coisas, todos esses detalhes. Sabe para quê? Porque Deus leva muito a sério, é do jeito dele que nós devemos nos aproximar. Há uma ideia que perpassa a mente do povo evangélico brasileiro, que é a seguinte: olha, basta ser sincero, você tem que ir de coração, e aí pronto. Entende? Eu não posso adorar do meu jeitão, não é do jeitão brasileiro, é do seu jeito. No Antigo Testamento, também no Novo Testamento, há a forma correta, ou as regras corretas, as estipulações corretas, os mandamentos corretos, as formas, as maneiras corretas pelas quais Deus nos aceita. Não é do meu jeito ou do seu jeito. E isso tem se desdobrado de outras formas, como por exemplo, a gente pensa: não, o culto tem que me agradar, a mensagem tem que ser assim, os temas precisam ser mais amenos, pastor. Falar desse negócio de pecado, Levítico, fala de salmos, aquelas promessas maravilhosas. O culto tem que ser mais light, mais assim, sabe? Mais música, mais... Deus estabeleceu a forma pelas quais nós devemos adorá-lo. Os princípios são os princípios da sua palavra. Tanto o culto do Antigo Testamento, que claro, tinham todas as estipulações minuciosas, é claro que agora eles são mais simples no Novo Testamento, mas mesmo assim não significa que é uma balbúrdia, uma bagunça, como muitas vezes as pessoas estão pensando nos nossos dias. E uma coisa muito séria, irmãos, nós temos que entender
que o culto no Novo Testamento, ou seja, a partir do Novo Testamento, tem a sua liturgia, tem as suas formas, tem os seus princípios estabelecidos. A gente praticando hoje coisas que já estão caducadas, são caducas, já passaram. Não temos que ter mais arca de aliança, não temos mais esses objetos simbólicos em nossos cultos, como candelabros, candeeiros, ou isso e aquilo que representa aquilo ou aquilo outro. Essas coisas passaram. O culto à luz do Novo Testamento é espiritual. Lembra do que Jesus falou para a mulher samaritana? Aonde nós devemos adorar? É em Jerusalém ou é aqui? É no monte tal ou no monte tal? Jesus disse: chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É esses que o Pai tem chamado para ser os verdadeiros adoradores. Ou seja, esses objetos, eles foram cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. O livro de Hebreus nos conta isso. Não precisamos mais dessa parafernália de coisas. Eles nos remetem para aquilo que Cristo fez. Essas primeiras palavras, irmãos, de Levítico nos dirigem ao Novo Testamento, ao grande tabernáculo, a Jesus Cristo. Ele escolheu habitar entre nós. A final, completa, plena revelação de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos saber está nele, em Jesus Cristo. Nele se encontram todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele é o Filho de Deus que se encarnou, tabernaculou, esteve entre nós, voltou para o Pai, fez uma obra em nosso lugar. Todos estes sacrifícios que eram descritos aqui no livro de Levítico, todas as coisas que foram feitas, foram cumpridas por Cristo. Ele é o grande sacrifício pelos nossos pecados. É com base exatamente nesta obra suficiente, chamada de expiatória ou propiciatória, a vítima inocente morrendo no lugar do pecador. Ele que, sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, apresentou ao Pai no grande tabernáculo celestial, segundo Hebreus, lá pelo capítulo 9, diante deste tabernáculo do templo celestial, apresentou diante de Deus um sacrifício perfeito, suficiente, eficiente, que nos salva, que nos livra das nossas culpas. É pelo sangue dele que nós somos lavados, somos purificados, somos perdoados. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Em último lugar, você não pode se apresentar diante de Deus sem uma oferta de sacrifício. Se você deixar para se apresentar diante de Deus, tendo simplesmente o seu coração, as suas obras, se você não tiver um substituto à altura, alguém que pagou pelos seus próprios pecados, que cumpriu com exatidão toda a lei no seu lugar, você estará perdido. Você não pode passar desta, você não pode viver neste mundo confiado nas suas próprias performances, nos seus próprios desempenhos, nas suas próprias obras. Você crer dessa maneira, achar que é pelo seu desempenho, por suas atitudes, por suas palavras. A Bíblia diz que você é um pecador perdido, que você precisa de salvação, de redenção. Abra os seus olhos. Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador. Você precisa de um substituto à altura, e é Jesus Cristo que foi apresentado como esse grande substituto para nós.
Todos estes sacrifícios prefiguravam o sacrifício de Jesus Cristo, feito na cruz do Calvário, durante seus 33 anos de vida sobre a face da terra. Essa obra foi feita por nós. O que a Escritura diz é que você precisa confiar, deixar de confiar nas suas próprias obras, nas suas próprias virtudes, no que você acha que é, e confiar única e exclusivamente na obra que Cristo fez por você. Vamos orar? Nosso bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra foi lida e foi exposta. Nós pedimos, ó Deus, que ela encontre corações preparados e ela produza nesses corações frutos para a vida eterna. Que essas palavras usadas pelo Espírito do Senhor possam trazer edificação, transformação, uma confiança única e exclusiva no método de Deus para a nossa relação contigo. Ajuda-nos a nos desvencilhar, ajuda-nos, ó Deus, a rejeitar todas as nossas formas, nossas maneiras de nos apresentar diante do Senhor. Elas geram culpa, peso, elas geram, ó Deus, tanto sofrimento. Perdoa os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos, pedimos em nome de Jesus, amém.